Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso. E hoje vamos falar um pouquinho do que Deus faz na vida das pessoas, né, Deise? Amém. Eu acredito que você já deva ter atendido aqui e ouvido pessoas com muitos testemunhos, com muitas histórias de superação. É verdade. E hoje Deus tem algo especial para você, eu creio. Eu também creio. A minha história é uma história assim de muitos milagres. Começa na minha infância, na verdade na infância da minha mãe, né? Minha mãe era uma menina dos seus 7 anos de idade que começou a ter a primeira experiência com Deus foi aos 7 anos de idade dela. Uau! Filha de pastor. A história começa ela andando com os pais num parque, e ela começa a observar famílias. E ali ela tem um desejo no coração de orar para que Deus desse a ela uma família segundo o coração do Senhor. E ela então partilha isso com a mãe dela. Com 7 anos? Com 7 anos. E aí a mãe dela ensina ela a como orar. E todos os dias então, antes de dormir, ela começa a orar para que Deus desse a ela uma família segundo o coração do Senhor. Que tremendo. Começa assim, né? E é tão importante, Deise, quando tudo começa, o pai e uma mãe investem tempo na vida dos filhos para ensinar sobre o evangelho, sobre criar relacionamento com o Senhor desde pequeno. E isso traz uma transformação e um resultado gigantesco lá na frente. Então você que é pai, você que é mãe e está nos assistindo, invista em seus filhos, invista na criação bíblica, no conhecimento bíblico, porque Deus ele vai te abençoar, você abençoando o seu filho, ensinando sobre as Escrituras. E foi assim, Deise. A minha mãe, 7 anos, aí virou adolescente, e todos os dias ela orando sobre aquele pedido. Quando ela se tornou uma jovem, o pedido mudou. Ela já tinha nome. Olha, pai, eu quero um homem assim, que os meus filhos sejam assim, e que o teu nome seja glorificado. E foi orando, e as coisas foram acontecendo na vida dela, foi se tornando uma mulher. E um belo dia, Deus começou a dar a ela o que ela pedia desde os seus 7 anos de idade. Veio ao meu pai, conheceu meu pai, começaram a namorar. Porém, no meio desse trajeto de busca, a minha mãe sofreu muitas enfermidades no seu corpo. Então, ela fez muitas cirurgias e no tempo que ela era jovem, ela teve muitas enfermidades e uma delas foi cistos nos seus ovários. Tirou um e o segundo ovário tinha também. Aí o médico disse a ela, olha, moça, nós vamos ter que fazer uma cirurgia para retirar uma parte do ovário e, consequentemente, você não vai poder gerar filhos. E nesse momento, a minha mãe conta, Deise, que ali nasceu uma fé gigantesca em crer num Deus que pode todas as coisas. Uau. Porque todos os dias ela orava, Senhor, que quando chegar a hora, que os meus filhos sejam homens e mulheres cheios da tua presença. Nossa, mãe. Meus pais se casaram. E ela não tinha filhos ainda quando descobriu Não, isso? isso era jovem, ela nem namorava, nem conheceu o meu pai ainda. Um certo dia eles se conheceram, começaram a namorar e próximo ali do casamento, meu pai disse, olha, eu quero ter muitos filhos com você. E ela não tinha contado ainda para ele que ela não poderia dar filhos. E 30 dias antes do casamento, ela fala, olha, eu preciso te falar algo e eu vou entender se você não quiser casar comigo, mas eu não posso te dar filhos. Aí contou todo o testemunho, né, a situação que ela viveu. E naquele momento, mais um teste de fé que ela passou. Meu pai falou assim, olha, a partir de hoje nós vamos orar para que Deus nos dê filhos. Eles se casaram, oraram por 2 anos. Uau. E Deus concedeu à minha mãe esse homem que está aqui. Então, assim, a minha vida é um milagre. De Deus. Exatamente. Até porque
eu nasci de uma forma bem delicada, né? Tive algumas debilidades. Você é filho único? Sou filho único, filho único. Tive algumas debilidades no meu nascimento e que Deus me curou. Então, assim, eu sou um milagre do Senhor. Então, já começa por aí. Minha vida já é algo assim. Meus pais orando 2 anos para que Deus desse um filho ou filha para eles. E eles entregariam essa criança para o Senhor. Então, antes de eu nascer, eu já era entregue ao Senhor. Então, quando eu nasci, por um milagre, eu fui curado e vi ao mundo. Começou aí. Nossa. Aos 7 anos de idade, comecei a ter experiências com o Senhor. Aos 11 anos, comecei a compor canções. 11 anos? 11 anos, comecei a compor canções. E foi, assim, um marco na minha vida, porque as minhas primeiras experiências foi nas minhas composições. Ah, porque você é compositor também. Exatamente. Cantor e compositor. Fui crescendo e me casei. Me casei com uma mulher maravilhosa, Juliana. Tenho 2 filhas hoje. Mas nesse trajeto, Daisy, quando nós casamos, nós, no primeiro mês de casamento, nós começamos a orar. E no 5º mês, eu estava indo para um estúdio. Eu também sou produtor musical. Fui para o meu estúdio e naquele momento, naquele dia, naquela manhã, eu abri o e-mail e estava lá uma notificação no pop-up. Banda tal ganha astros do SBT. Aí eu falei assim, Espírito Santo, se um dia o Senhor me desse a oportunidade de cantar em uma rede nacional, falar do teu amor para as pessoas, através das minhas canções ou através da minha vida, do meu testemunho, eu seria o homem mais feliz do mundo. E naquele momento assim, Daisy, o meu coração ardeu e eu senti uma presença tão maravilhosa do Espírito Santo. O dia passou, no outro dia de manhã eu recebo uma ligação de um amigo de Curitiba. E aí ele fala assim, Michael, amanhã vai ter uma audição aqui do Astros do SBT no Castelinho do Batel. Você não quer vir participar? Falei, uau. A chance é essa agora? Exatamente. Uau. Eu quero. Fui aos meus pastores e falei, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Há 2 dias atrás, eu fiz uma oração assim, assim, assim. E Deus tá trazendo isso. Ele falou assim, filho, isso é propósito de Deus. Toda vez que nós colocamos algo diante do Senhor, seja do empreendedorismo, seja um pedido que você necessita para sua casa, para sua família, que for para glorificar o nome do Senhor, e se você tiver fé, vai acontecer. Precisa ter um propósito. Meus pastores me abençoaram e eu fui. Quando nós chegamos lá, eu e minha esposa, Daisy, no Castelinho do Batel, era cedinho, já tinha muita gente na fila. Muita gente na fila. Imagino, meu Deus. 9 horas da noite eu fui recebido lá pelos auditores. Você né? chegou que horas? 7h30 da manhã. Ficamos todo esse horário na fila, eu e minha esposa. Minha esposa lá fora e eu esperando a minha vez. E eu falava assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu falei assim, quase 9 horas, já quem tinha que ganhar ali para ser classificado já foi. E o senhor, calma. Falei, tá bom. Chegou minha vez. Exatamente. Chegou minha vez. O rapaz me atendeu, super cansado, já falou, olha, amigo... Foi o último, praticamente? Praticamente foi. Olha, amigo, canta, eu preciso jantar. Canta logo aí, eu preciso, né? Canta logo aí. Aí eu lembrei de uma música minha. Aí eu falei, eu vou cantar então. Aí eu cantei uma música minha. Ela é assim, a capela, hein? Capela, vai lá. Estou a procurar o amor... Estou a procurar perdão. Aí quando eu cantei isso, cara, e eu continuo cantando, e eu, pois meu coração quer mais de ti, pois eu sei, cara, que voz bonita,
canta mais, canta mais. Eu quero me envolver em ti, beijar as tuas mãos. E aí ele começou a chorar. Daí eu falei, meu Deus do céu. Que lindo. Aí ele falou assim, meu amigo, eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir essa canção. Essa canção é minha. Olha, hoje eu vim pra cá, nós viemos pra cá cedo, mas antes de sair de São Paulo, eu discuti com a minha esposa, olha o testemunho já acontecendo. Nossa. Discuti com a minha esposa e eu tava aqui chateado porque meu casamento tá em ruínas e eu precisava entender o que eu iria fazer e você tá falando sobre o amor de Deus, sobre o perdão Ele começou a abrir o coração dele ali. Quão grande é o propósito do Senhor quando Deus te coloca no lugar certo. Né? Um investimento seu em algo que Deus quer te usar abençoa vidas. Claro. E naquele momento ali eu vi que falei, Deus, então se for para eu cantar aqui, para essa pessoa ser abençoada, tá tudo certo. É que o propósito de Deus é, claro, conosco, né? Passa por nós, mas é sempre para um povo. Exato. É sempre para outro. Não é para nós. A semente né? nunca é para nós. Nunca é para nós. É para outra pessoa. É para outra. Exatamente. Passa por nós, mas não é para nós. Exatamente. Isso tem que estar muito vigente no nosso coração, latente. Aquilo que Deus entregou para nós é para os outros. Exatamente. Porque se nós tivermos esse coração, nós vamos ser instrumentos do Senhor. E aí eu falei assim, não, beleza, maravilha. Não. Meu amigo, você tem que ir para São Paulo. Não, dá uma folha aí. Não, ele vai também. Eu falei... Aí ele anotou, olha, você vai... Parece filme, né? Não, filme. Já tinha gente já classificada. Nossa. Não, você vai para São Paulo. Você precisa ir para São Paulo. Ó, tá aqui. Você vai... E eu vou te dar uma música para você cantar. Eu falei, uau, que música? Stevie Wonder. Overjoy. Falei, tá bom. Eu não cantava inglês nessa época. Falei, meu Deus, e agora? Vou cantar em inglês. Ótimo. Saí de lá, assim, convicto que Deus estava no controle das coisas, Daisy. Aí chegou o dia. Se Deus está no controle, eu canto até em japonês, né? Exatamente. Foram 30 dias de competição. Competimos com o Brasil inteiro. Fiquei entre os 5 melhores do Brasil. E na final, entre os 5 melhores do Brasil, eu tava no camarim bem grande. Tinha muitas pessoas assim, e esse... Isso foi em que ano? Isso foi em 2009. Tá. E nesse tempo, assim, você sabe, acredito que você saiba que bastidor de TV, você encontra de tudo. E eu era um moço que vivia na igreja. Nunca tive contato, assim, com o mundo. Então, quando eu vi aquilo, assim, palavras pesadas conversando, aquele ambiente, eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô entre os 5 melhores do Brasil. Sal da terra, luz do mundo. Exatamente. Mas assim, Senhor, aconteceu aquilo na audição, foi algo assim surreal. Já se passou 30 dias, hoje é a final, eu estou entre os 5, mas é isso? Aí o Espírito Santo falou comigo, Daisy. Ele falou assim, olha, pega o violão do rapaz aí e começa a cantar aqui. Tinha muita gente. Falei, sério? Eu peguei o violão e comecei a cantar. Ao que está sentado. E o Espírito Santo, mais alto, do trono. Mais alto, trono. Aí as pessoas começaram a olhar assim e eu... Mais alto, filho. E ao Cordeiro seja o louvor. E eu com os olhos fechados. Quando eu comecei, seja... Todo mundo que estava ali começou a sentar e começou a cantar. Daisy, uns 90% daquelas pessoas eram pessoas que deixaram a igreja. Uau! Pessoas que conheciam o evangelho, mas por alguma chateação, por alguma frustração, por alguma dor, eles deixaram a igreja. Isso nos bastidores. Nos bastidores.
E começamos, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aí as pessoas começaram a chorar, a presença de Deus começou a inundar aquele lugar. E uau, e o Espírito Santo, canta outro, filho. Entra na minha casa, entra na minha vida. Aí, Deise, virou um culto aquele camarim. Nossa. Virou um culto aquele camarim. Aí o Contra-Regra chegou para pegar autorização pra gente ir já. Era cristão. Ele já deixou assim e começou a interceder, porque daí começou a vir uns testemunhos. Aí a pessoa que estava aqui do lado, olha, eu era diretor de jovens na minha igreja. Faz tempo que eu tô afastado da igreja. E eu precisava desse momento com Deus. Aí outra, eu dançava na minha igreja. E testemunhos de pessoas, eles começaram a confessar ali que eram e que não eram, que não iam mais. E que naquele momento o Espírito Santo estava falando com eles e houve salvação. Nós começamos a orar. O Contra-Regra que estava ali intercedendo, eu comecei a orar por, olha, você quer se reconciliar com Jesus? Quero. Deus fez algo improvável. Nossa. Num bastidor de TV. Não dá pra acreditar. Não. Dá pra acreditar. Temos que ter coragem para sermos instrumento de Deus. É verdade. Ousadia no espírito. Temos que ser simples como uma pomba e astuto como uma serpente. Para esses momentos. Deus, ele quer nos usar em momentos improváveis, Deise. Em momentos impossíveis. Era improvável isso acontecer naquele dia, naquela hora. Mas quando nós temos uma conexão com o Espírito Santo, coisas sobrenaturais acontecem. Milagres acontecem, porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Quando terminou aquele momento, aí o Contra-Regra enxugou as lágrimas assim, Michael, você vai cantar agora. Era a minha vez, eu ia cantar. Pegou a minha autorização e eu fui para a coxia antes de me chamarem. E naquele momento, Deise, eu assim, o menino da igreja, eu me lembrei de uma palavra que meu pastor na época disse a mim. Ele falou, olha, Michael, você provavelmente vai ter que cantar uma música secular, uma música romântica. Eles vão, porque lá não é uma igreja, lá é um reality show. E se você cantar isso, ofereça essa letra ao Senhor. E aí, na final, eles me deram uma música chamada Um Minuto, daquele cantor The Black. E aí, eu dobrei os meus joelhos na coxia e eu falei, Senhor, eu vou cantar uma música romântica. Estou coberto pelo meu pastor. Tenho a bênção do Senhor. E essa letra que eu vou cantar, eu ofereço ao Senhor. Entrei para cantar. Michael, pá! Entrei. E olha a letra, gente. Por onde quer que eu vá, vou te levar para sempre. Toda vez que fecho os olhos é para te encontrar. A distância entre nós não pode separar. O que eu sinto por você não vai passar. 1 minuto é muito pouco para poder falar. A distância entre nós não pode separar. E no final eu sei que vai voltar. Nossa. Jesus vai voltar. Foi uma letra assim providencial. Foi surreal. Então assim, surreal mesmo. Eu ofereci a Deus assim, foi algo maravilhoso. E nesse dia da gravação, para eles era uma música secular, mas para você... Não, assim, a minha presença de palco no dia foi assim, como se eu estivesse no altar. Porque eu entendi a letra na hora e eu comecei a adorar a Deus com a letra. Você já adorou a Deus com uma letra romântica? Aconteceu comigo. E isso fez toda a diferença. Nesse dia, fazia 5 meses que nós estávamos casados, eu e minha esposa. Deus fez algo sobrenatural. Eu ganhei aquele programa como o melhor cantor do Brasil. Nossa, mãe. Dos 5, você foi o... Eu fui o ganhador. Em 2009, eu fui o ganhador do Astros, do SBT. E aí, Deise, veio as propostas. E é aqui que entra. Eu sempre fui um menino
que vivi do ministério, sempre vivi do ministério. Filho de pastores. Então, toda a minha vida, pela minha trajetória, entendendo que eu sou um milagre, os meus pais, como pastores, eles sempre me prepararam para o ministério. Então, ao invés de eu ser um advogado, ao invés de eu ser um médico, meus pais me prepararam para ser um pastor. Em toda a minha vida, em toda a minha vida. Então, até esse momento, sempre vivi do Senhor. Tu é um Samuel, né? Sempre vivi do Senhor, né? do altar. E foi a minha primeira experiência com os manjares que foram apresentados a mim. Porque quando eu ganhei, me colocaram numa mesa e o diretor do programa, que era o Marcelo Palma, ele foi a pessoa que me ouviu tocar lá no Castelinho do Batel e eu não sabia, Daisy. E aquele que tinha... O primeiro. E eu não sabia que ele era o diretor do programa. Michael, que foi tocado, que tinha brigado com a mulher. Exatamente, tudo isso. E, Michael, a tua história é maravilhosa. Você foi considerado o melhor cantor do Brasil aqui. Aqui temos algumas propostas para você. E ele começou a falar, né? Enfim. Aí eu coloquei a mão na mão dele e falei assim, olha, eu quero te agradecer por tudo isso. Mas a minha vida, o meu canto, os meus movimentos são do Senhor Jesus. Porque quando ele estava falando, Daisy, o Espírito Santo falou comigo assim, filho, você lembra aquele dia quando você entrou no estúdio, que você viu aquele pop-up, daquele anúncio que a pessoa tinha ganhado o programa, e você fez uma oração e falou assim, se eu te desse a oportunidade de você estar numa rede nacional, você seria o homem mais feliz do mundo? Então tá aí. Eu fiz isso. Exato. Quando eu ouvi aquilo, Daisy, eu entendi que o propósito tinha se cumprido. E eu agradeci as propostas. Falei, olha, eu quero só meu carro. E muito obrigado por isso. Aí ele falou assim, Michael, as portas dessa TV vão sempre estar abertas para você, mas deixa eu te contar uma coisa. Faz alguns anos que eu estou aqui. Antes eu frequentava uma igreja. Mas a vida que eu tenho hoje não é aquela que eu tinha antes. E a tua vida está me mostrando que eu preciso me voltar ao Senhor. Até no último minuto daquele programa, Deus me fez ser um instrumento para aquelas pessoas, Daisy. Ganhei o programa. Vim para casa. E a jornada começou. Começou a vir vários convites. O primeiro convite foi para o Japão. Aí eu fui convidado para ir para o Japão. E no dia que eu cheguei no Japão, o cantor Michael, ganhador do Astros e tal, está aqui conosco e tal. Eu comecei a entender que Deus usou aquele propósito para que pessoas me conhecessem através do artístico, mas para que a palavra do Senhor fosse lançada. Entendi. Porque, assim, de que outra forma tu iria pro Japão? Exato, não iria pro Japão por outra forma. Eu fui para fazer a Marcha para Jesus e continuou os milagres. Na segunda semana que eu estava no Japão, eu estava numa igreja batista. E tinha somente mais japoneses naquela igreja e poucos brasileiros. E eu estava com o violão aqui cantando. Eu falei, Senhor, tô cantando aqui, mas esses japoneses não estão entendendo o que eu tô cantando. O que nós vamos fazer aqui, Espírito Santo? Eu tô aqui à tua disposição. Ei, filho, canta isso que tô te colocando tô colocando na sua boca agora. Eu falei, Senhor, sério, canta isso. Kokoro karate made Yesu ga subete anata dake sou anata dake
Aqueles japoneses começaram a adorar comigo. A equipe que me levou começou a chorar, a presença de Deus veio naquele lugar. Eu comecei a cantar em japonês, Daisy. Jinsen no manaka ni Yesu ga ite kudasai. Eu nunca tinha. Yo no hajime kara owari made subete wa ashu Yesu. Yesu inohokane. Jesus seja o centro em meu viver. Jesus seja o centro em meu viver. Do início até o fim, tudo foi por ti e sempre será. Jesus. Aí veio os celulares. Filmando, aí começou a rodar. Brasileiro que nunca cantou em japonês, canta como se fosse um nativo. Meu Deus do céu. Aí eu comecei a andar em igrejas também da língua japonesa. Deus me deu naquele dia a facilidade de cantar uma outra língua que eu nunca falei, que eu nunca cantei, Daisy. Foi quando eu conheci a maior igreja do Japão, que é a Live Church, em Hamamatsu. O pastor entrou em contato com a equipe, olha, eu quero conhecer esse rapaz que canta como um japonês nativo. E lá, é uma extensão da Hillsong no Japão, a Live Church. E lá, Daisy, nós fizemos uma gravação, nós gravamos em japonês, em português, um trabalho maravilhoso, um DVD lindo com essa igreja. E o nome do Senhor foi glorificado. Uau. Essas coisas aconteceram. Viemos para o Brasil, do Brasil fomos para a França. Estamos numa igreja francesa, Viepère, em Orsay. E lá eu comecei a entender que quando eu ouvia uma música, Deus me dava a memória do que estava cantando. E aí quando eu comecei a cantar na igreja, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E aí alguns franceses assim, né? Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis... E aí Deus começa a trabalhar. Deus me deu facilidade para cantar em outras línguas sem eu saber a língua, Daisy. Milagres do Senhor. Mas eu entendo, Daisy, que naquele dia, lá no SBT, quando eu recebi algumas propostas e eu recusei os manjares que às vezes são apresentados para nós. Muitas pessoas falham nesse momento. Muitas pessoas, quando começam a receber propostas, é nesse momento que você precisa saber se é do Senhor ou se não é. Se é para a glória do Senhor ou se não é. A gente troca propósito por proposta. Exatamente. E nós não vivemos por proposta. Vivemos por propósito. Vivemos por propósito. Exato. E o ápice de uma vida com Deus, ela acontece nesse momento do teste. Se você vive por proposta ou se você vive por propósito. Por quê? No sistema do mundo, é proposta. Meu amigo, vem trabalhar comigo, te dou X mais do que do teu outro trabalho, você vai ganhar bastante, vai ter uma aquisição financeira melhor, e você aceita porque é uma proposta que vai te beneficiar. No reino não é assim. Você tem que perder para ganhar. Exato. Você tem que ser o último para ser o primeiro. Você tem que se humilhar para que o Senhor... Não te se humilhar, exalte. mas para que você precisa ter um coração humilde para que Deus te coloque em lugares altos. E naquele momento, lá atrás, em 2009, a gente estava começando a nossa vida, Daisy. Nós vivíamos da obra e continuamos a viver da obra. Mas as portas que foram abertas, Japão, Europa, os países que Deus me levou, e essas experiências não se comparam a uma quantidade de dinheiro que eu iria receber ali em 2009. O propósito de Deus na nossa vida, ele tem que ser primordial, é o primeiro. Nós não podemos viver por propostas.
Então eu comecei a desfrutar isso. E nós vivemos até hoje, Daisy, do Senhor, vivendo milagres até hoje. Meu Pai. Maravilhoso. 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 Pode falar. E você gravou um disco teu? Eu tenho 6 discos gravados. Uau. Agora nós terminamos de gravar agora um trabalho, 12 faixas. Nós pegamos clássicos da adoração. Como Santo, 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 Deus onipotente. Pegamos vários. Ao único que é digno, maravilhoso é estar em tua presença. E nós vamos lançar agora, no final desse ano e no ano que vem, 12 trabalhos maravilhosos. Uau, maravilhosos, Daisy. Que legal, né? Muito bom, muito bom. Tremendo mesmo. Amém. Amém. É verdadeiro dom de línguas, né? Exato, é o que está na palavra, né? Exatamente. Que tremendo. Demais. Esse é algo assim especial que eu vivenciei com o Senhor. Outras coisas também que aconteceram foi... nós estávamos em Londres e toda essa caminhada, por eu viver esses milagres, isso me aproximou muito mais do Senhor ainda. Sem dúvida. Porque se eu dependo dele, é por ele que eu vivo, então eu preciso entender o que o Espírito Santo vai falar comigo aqui. E eu estava ministrando em Londres, a minha esposa ficou na casa e tava chovendo um pouquinho. O pastor chamou um Uber para eu ir até a casa dele. E eu entrei no Uber, era um indiano e tal. Falei, tá, tudo bem, vamos lá. Começou a chover forte e eu comecei a perceber que ele estava assim, preocupado. Ele não estava achando, mas era Uber. Estava no localizador. Do nada, falhou o localizador dele lá, o Waze dele lá, falhou e ele me mandou descer. Não, desce. E o meu celular tinha acabado a bateria e eu tava sem meu passaporte, eu tava sem celular, não conseguia avisar o pastor, não conseguia falar com ninguém. E eu não falava inglês. E ele me mandou descer do carro. E ele também devia falar bem. Não, também. E eu também não iria entender também. E aí eu desci do carro, Daisy, na chuva. Falei, se eu bater na porta aqui de alguém, eu sem passaporte, eu não falo o idioma, vão chamar a polícia, eu vou ser deportado, eu não vou conseguir falar com a minha esposa. Começou a entrar aquele desespero. E eu num bairro de Londres, assim. Aí eu, Espírito Santo, está eu e o Senhor aqui. Preciso que o Senhor me leve até a casa do pastor. Não sei onde eu estou. O Senhor é aquele que me fez falar em outra língua. O Senhor é o Senhor da minha vida. Fala comigo agora. Filho, volta. Eu voltei, comecei a andar. Vira à direita. Virei. Sobe a ladeira. Subi. Vira à esquerda. O Espírito Santo foi me falando onde eu tinha que ir, Daisy. Tu chegou na casa do pastor? Cheguei na casa do pastor. Meu Senhor. Coisas assim acontecem quando nós temos uma vida de intimidade com o Senhor. E o propósito da minha história é simplesmente dizer para quem está nos ouvindo e nos vendo que talvez o seu milagre seja diferente do meu. Talvez a sua história seja diferente da minha. Talvez você viva algo totalmente diferente da minha vida. Mas se você tiver intimidade, conexão com o Senhor, você vai viver o sobrenatural na tua vida. Uau. Pode ser no teu trabalho, pode ser dentro da tua casa, pode ser com a sua família. Algo que você precisa, Deus faz acontecer porque você tem intimidade com Ele. Uau. Nós temos que sair daquele ponto de pedir ao Senhor e receber e tchau,
para agradecer ao Senhor, ser grato ao Senhor, para que as portas dos céus estejam abertas para nós, para que o favor do Senhor esteja aberto para nós. É sair daquele ponto de achar que Deus é o garçom, exatamente. Né? Que é o nosso garçom. A gente tem que parar de ser multidão. Que tinha Exato. muita gente que seguia Jesus porque era multidão, queria um milagre, queria comer, queria estar ali com Jesus porque precisava de alguma coisa. Quanta gente chega a Deus porque precisa de algo. E quando recebe, desaparece. Vão embora. Mas ele quer intimidade, ele relacionamento. Para que esses milagres aconteçam. Talvez diferentes do meu, mas... tão sobrenaturais quanto. Exatamente. Então, assim... tão inexplicável pela mente humana. Exatamente. Então, o propósito é termos uma conexão com o céu para entendermos o tempo do hoje, o que Deus quer fazer amanhã e qual é o propósito que Deus tem para nós e através de nós na vida das pessoas. Porque mesmo a gente começou falando, Deus ele vai te dar algo para que seja bênção para as pessoas. Exatamente. Não é sobre nós, é sobre Ele. Você vê, Ele deu um filho para os teus pais para ser bênção para o povo dele. Exatamente. E Deus nos leva para do outro lado do mundo para que aconteça um milagre, para que o nome dele seja glorificado. Então, assim, eu vejo que a minha mãe, hoje eu falo, mãe, obrigado por você não ter desistido. Porque se eles não orassem, eu não estaria aqui hoje nem para falar isso para você. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, vê, né? Que coisa tremenda, sim, né? Exatamente. E você vê uma questão de consciência da gente ter isso, né? Viver com o Senhor é você entender que você vai viver o sobrenatural. Quando você entende que Ele não é o seu garçom. Exatamente. Quando você entende que Ele é seu pai. Não, e eu penso assim, porque às vezes a gente vê uma semente, né? E aí tu olha e tu fala, é só uma semente, mas Deus vê a floresta inteira. Demais. Porque daquela semente vai surgir uma floresta. Né? Tipo, você é o único filho da tua mãe, mas os teus descendentes e os filhos dos filhos dos filhos, quer dizer... Né? Essa questão, por exemplo, do aborto, que agora é pauta aí, né? Nesse mundo virado, caído. Tipo, não é um feto que você está matando. Não. É toda uma geração. Exato. Não é a semente que você está matando. Não. É a floresta inteira que você está acabando. Inteira que você está acabando. A igreja, ela precisa se levantar para que, em oração, para que o Senhor venha trazer a direção para esse tempo. Nós não podemos ser coniventes com essas situações que estão acontecendo. Exato. E o meu testemunho é baseado em família. Em uma mãe que ora, em um pai que ora. Entende? Desde o meu nascimento, quando eu nasci, até o dia de hoje, os meus pais intercedem por mim. Então, todo esse milagre que aconteceu na minha vida é porque eu tive um pai e uma mãe que orou por mim. E hoje, você que é pai, você que é mãe, e você tem uma vida com o Senhor diária, você vai na igreja, você adora o Senhor, não se esqueça que, independente do cargo que você tenha na igreja, independente da função que você exerça dentro da igreja, o seu primeiro ministério é a sua casa. Se você é pai, você é o sacerdote do lar. Você precisa orar para que Deus venha abençoar a tua esposa, para que Deus venha abençoar os seus filhos. Você que é mãe, teus filhos foram dormir, vai lá no quarto deles lá, declara a bênção de Deus na vida deles. Isso é importante, porque muitas famílias hoje que estão dentro da igreja, Daisy, enfrentam dificuldades com seus filhos agora na adolescência ou na juventude, porque não querem mais ir para a igreja, porque às vezes a vida dentro da igreja não é igual à vida dentro de casa. E o que fez toda a diferença na minha vida para que eu escolhesse o ministério que eu vivo hoje foi o testemunho dos meus pais dentro da minha casa. Uau, você vê como é que é forte isso. Exatamente. Então, tudo isso, toda a conexão que eu tenho com o Senhor foi porque
eu tive pais... Que tinham essa conexão. Exatamente. Que tem, né, no caso. Exatamente. Então, e você vivenciou isso, você viu que isso era real, né? Sim, sim. E quanto mais intimidade nós vamos tendo com o Senhor, quanto mais intimidade você vai tendo com o Espírito Santo, você vai experimentando coisas assim surreais. Olha uma história linda que aconteceu comigo. Eu estava em Israel, eu fui a trabalho para Israel, eu fui ser um dos jurados de um programa. E nós estávamos com o guia, conhecendo Israel, e nós fomos no Jardim do Túmulo, lá, de Jesus. Quem foi para Israel sabe que aquele local é maravilhoso, né? E toda vez que Deus nos leva para lá, Deus gira uma chave. Eu estava vislumbrado, Daisy, vislumbrado com o túmulo de Jesus ali, onde Jesus ficou, né? E o terceiro dia ele ressuscitou, glória a Deus. Mas tem o túmulo dele lá ainda? Tem lá. Daisy, você tem que ir. Eu tenho mesmo. Você nem tem que me ir, fala. nossa. Você tem que ir. Nossa, nem me fala, é meu sonho. Não, e sabe que tem uma família cristã também, ela é minha nutri, inclusive o marido dela esteve aqui, ela também já, né? Ela tá até para voltar também. E ele me contou de um conhecido dele, um amigo, não sei, que se converteu nesse lugar. Quando ele foi nesse lugar, uma viagem para Israel e tal, quando ele foi nesse lugar aí, que ele viu o túmulo de Jesus. É surreal. Mas naquele momento ele se converteu. É surreal. Surreal. Eu vou contar, você vai entender o porquê que eu fui. Mas assim, tava lá no túmulo, tava no jardim do túmulo. É uma paz. E eu assim, vislumbrado com tudo aquilo, chorando, porque eu tinha entrado ali. E aí quando você entra, a primeira música vem, porque ele vive, posso crer no amanhã. E aí todo mundo começa a cantar. Muito bom! Sentei assim. Não, mas acho que eu tenho que ir com um cantor lá. Vamos. Fala comigo, a gente vai junto. Acho que eu tenho que ir com um cantor, Ju. Vambora. Sentei assim, Daisy. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: você quer gravar um clipe aqui? Falei, caramba. Clipe? Quer gravar o clipe daquela música, O Teu Amor? Não tô entendendo. Então, falei, Espírito Santo, mas será que pode? Eu não tô entendendo, Espírito né? Santo. E assim, essa música era uma guia. Antes de eu ir para Israel, para Jerusalém, eu fiz uma guia. Aí eu sentado ali falei, Senhor, mas Espírito Santo, eu nem gravei a voz base, né? Tem uma guia. Você quer gravar aqui? Tipo assim, uma conversa assim. Depois você chega e edita e... Falei, eu quero. Então tá, fala com o seu guia, Márcio Kramer, guia nosso. Fala pra ele chamar o diretor do jardim. Fala assim pra ele. Ele era cristão, o guia de vocês? Até o momento eu não sabia. Ah, tá. Não, o guia não, ele era judeu. Judeu. Mas não era messiânico. Não. Aí, fala pro diretor assim, do lugar, do jardim, que o Espírito Santo, disse pra ele liberar pra você gravar aqui. Chamei o Márcio, eu queria que você me levasse lá pro diretor do Garden, do Tomb Garden aqui. Falei, por quê? É porque o Espírito Santo falou comigo que eu vou gravar um clipe aqui. Falei, Michael, não pode, não é permitido. Não pode gravar. Até você pode tirar algumas fotos aqui, mas não pode. Tá vendo que é proibido câmera aqui? Que o guia falou? O guia falou. Não, isso é impossível. Falei, Márcio, vamos lá. Mas não... Mike, como assim que você ouviu o Espírito Santo falar com você? Eu falei, vamos lá, Márcio. E o meu coração assim, não, isso é coisa da minha cabeça, não. Exatamente. Acho que agora eu fiquei doido mesmo. Porque é o seguinte, quando você tem um relacionamento... Acho que esse lugar aqui me enlouqueceu. Exato, você tá assim, né, extasiado com tudo isso. Mas o mais gostoso de quando você vive uma vida de relacionamento com o Senhor, Daisy, é que isso se torna natural para você. Sim. Você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Tremendo, né? Você consegue entender o que ele está dizendo.
Aí quando eu falei assim, não, mas o Márcio tá dizendo isso. Aí o Espírito Santo, filho, lembra de Londres? Lembra quando você se perdeu? Eu falei, não, Márcio, vamos lá, na hora. Ele chamou exatamente o que o Espírito Santo falou pra mim. Ele falou, Márcio, traduz pra ele aí. O Espírito Santo me disse pra pedir pra você que eu preciso gravar um clipe meu aqui. E ele me disse pra vir falar com você, pra que você autorizasse eu gravar aqui. O cara se arrepiou inteiro. Aí ele falou pro guia, Michael, ele crê em Jesus e ele se arrepiou inteiro e amanhã... Ele é um judeu messiânico. E você vai ter autorização para gravar aqui. A única pessoa... Isso é impossível de acontecer. O guia ficou impactado com o testemunho. O guia sabia que era impossível. E o diretor deixou eu gravar e eu gravei uma música maravilhosa. Nesse momento, ele se perseguia virar messiânico, na hora. Acabou, né? Aceita Jesus aí, em nome de Jesus. Mas eles são duros, né? Meu Deus do céu, meu Deus. Enfim, Daisy, gravei o clipe no outro dia. Ele fechou 5:30 da tarde o jardim. O jardim inteiro ficou à minha disposição. Fiz o que eu precisei fazer. A equipe que estava gravando, nós fomos gravar um programa lá, uma final de um... Tem esse clipe? Tenho esse clipe. Pedro Itaborai, que fez todo o trabalho. Ele era um filmmaker do programa, Gerando Salvação. Nossa. E aí eu falei, Pedro, você grava o meu clipe aqui? Grava, Michael. Tem que ser amanhã, porque eu tenho uma autorização amanhã aqui. Não, beleza. Vamos vir aqui. Então tá bom. Deus vai dar o recurso, vamos embora, vou obedecer. Gravamos. E a música é maravilhosa. Eu vou cantar a capela aqui, ó. Canta lá. Tu és aquele que acredita quando ninguém mais. Tu és aquele que ama quando ninguém mais ama. O teu amor é tão grande, o teu amor é tão grande. Aí o coro é, me ama, eu sei que me amas e acredita em mim. O teu amor é tão grande. O amor do Senhor é tão grande para conosco. Ele acredita em nós. E às vezes as pessoas não vão acreditar naquilo que nós vivemos, naquilo que nós falamos. O Márcio não acreditou na palavra quando eu falei. Mas quando nós vivemos uma vida de intimidade com o Senhor, Ele valida aquilo que Ele nos dá. E Ele nos justifica. Isso é poderoso demais. E essa música eu gravei lá. E é de tua autoria? Essa música é de minha autoria. E de um amigo meu chamado Everton Matoso. Que legal. Nós dois. Ele estava lá contigo? Não estava comigo. Não estava comigo. E você não sabe, Daisy, você não sabe. Na segunda vez que eu fui pro Japão, assim, no final antes da pandemia agora, no último momento da pandemia, iniciar ali, eu cantei essa música no Japão. Em japonês? Em japonês. Shu no ai wa idai, Shu no ai watashi wo aishite kureru, shinjite kureru, o teu amor é tão grande. E eles gravaram agora essa música lá. Então, Daisy, tá entendendo? Assim, Deus faz as coisas acontecerem e se torna natural quando você vive uma vida de intimidade com o Senhor. Então, assim, você que está nos vendo no podcast... Que tá com inveja dele. Eu tenho uma conhecida que ela falou assim, né, olha, eu juro, eu não tenho inveja de quase nada na vida, mas eu tenho uma inveja dessas pessoas que têm essa intimidade com Deus, sabe? Eu gravei um podcast aqui com a Zenate. Meu
Deus do céu. Surreal que história, também. Gente. Surreal. Tu não tá entendendo, Mike. E daí, era por causa da Zenate, ela falando assim, olha, sabe aquela... Eu tenho uma inveja desse povo, sabe? Tem uma intimidade, assim, com Deus. Bem isso. Exato. E a palavra de Deus para você que está nos vendo hoje você vai ter a sua vida empresarial, você vai ter a sua vida material, mas nunca se esqueça, se você tem uma vida de intimidade com o Senhor, ou você vai abençoar pessoas, ou você vai ser bênção para edificar pessoas. Deus vai te dar sementes espirituais ou sementes materiais. A gente tem que estar atento a isso. Uhum. Nós precisamos ser facilitadores da bênção de Deus. Então, o propósito de termos um relacionamento com o Senhor diário é entender onde Deus quer nos usar. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Existem pessoas que estão precisando de uma palavra. Existem pessoas que estão precisando de uma oração. Pessoas que estão precisando de cura. Que Deus pode nos usar porque nós temos intimidade com o Espírito Santo. Para vir para cá, né, o Uber que nos trouxe de Navegantes até Balneário Camboriú foi impactado pela presença do Senhor. Uma pessoa frustrada com a igreja, frustrada com liderança, que o nosso testemunho de vida abençoou a vida dele e a pessoa foi liberta. Então, em todo momento, onde você andar, na academia, no teu trabalho, que você seja um luzeiro, que você seja um rico e cheiroso perfume de Jesus na vida das pessoas. Eu falo que caminhar com Jesus é sempre uma aventura. Exato, e assim, não é pela história ser mirabolante igual a minha, um milagre, as coisas que aconteceram no Japão. Não, Deus pode fazer o mínimo detalhe para que uma pessoa seja alcançada pelo Evangelho. Deus tem pressa. Então, assim, Ele quer te usar com tudo que você tem. Com tudo que você tem. E eu estava dizendo para minha esposa, o meu hiperfoco é Jesus. Uau. Eu vivo para Ele. Vivo dele. E nunca nos faltou nada. Amém. Isso é tão precioso, Daisy. Porque na nossa vida de casados, eu pagava um aluguel. Eu posso continuar? Pode, claro. Olha que história linda de Deus. Casei com a gente quer sentir um pouco mais de inveja. Olha só, isso aqui é para validar, assim, porque às vezes as pessoas ouvem o meu testemunho e elas falam, Michael, amém. Mas, cara, como que você vai, né, levantar recurso aí para sua vida? Você vive do ministério? Eu falei assim, eu vivo do Senhor, sou um profissional, né, trabalho com estúdio, mas tudo é em volta do Evangelho. Uhum. Mas chegou um momento da minha vida, no meu casamento, que eu olhava para minha esposa e falei, Deus, eu vivo para ti, dependo do Senhor, mas eu não tenho uma casa. A minha esposa está grávida, eu estou morando numa casa simples e que o único quarto que nós temos aqui, a parede, ela mofa, porque era a divisa com outra casa e não tinha uma calha, então chovia. Uhum, e no meio, assim, ficava água e bolorava ali. E no outro lado era área, então era muro. E eu passei... Isso lá em Maringá. E uma luta... Isso depois, assim, né, depois do Astros já tinha... Né, passei tinta, passei... O que mofava. Eu falei, Deus, esse é o quarto da minha filha, Marie. Ela vai nascer daqui a pouco. Eu não tenho condição de pagar o aluguel. Uhum. Olha só que história. Eu vivo para o Senhor, eu já vivenciei algo lindo. Me ajuda, Senhor. Como vai ser? Tô na minha avó, Daisy, almoçando na minha avó no sábado. Chega... A minha avó, ela trabalhou por muitos anos para uma grande empresária de Maringá. Uhum. Uma mulher, assim, muito, muito bem abastada na socialite, enfim. E essa mulher deu para minha avó, de presente, um apartamento no centro, em gratidão por ela ter sido a governanta da casa. Uau.
Então ela fez isso para os meus avós. Meus avós são pastores. E a dona Rosa, então, naquele sábado, ela chegou na hora do almoço na casa da minha avó e eu estava com a minha esposa lá, almoçando. E ela é católica. Uhum. É que Deus usa quem Ele quer, né? Daisy. Ela falou assim, ela chegou, ô, dona Maria, tudo bem? Ah, esse é o seu neto? Ah, então olha, é o seguinte. Essa madrugada eu tive um sonho que um homem de branco entrou no meu quarto, sentou na minha cama e falou assim, olha, Rose, amanhã, na hora do almoço, você vai na casa da dona Maria. O neto dela vai estar lá. Você vai tirar ele da casa que ele está morando hoje. Você vai pagar um aluguel no centro de Maringá para ele, até eu dar para ele a casa dele. Não se esqueça, Rose, vai na hora do almoço. Ela nunca ouviu Deus, nunca... E ela acordou de madrugada, lembrou do sonho e ela falou isso para nós. Olha, e eu vim porque o homem de branco me pediu para vir hoje e eu fiquei incrédula, mas eu fui. E você tá aqui. Então eu preciso cumprir isso que esse homem falou. Por quê? Eu contei. É porque a minha filha vai nascer, o quarto é mofado e nós precisamos morar numa casa melhor e nós não temos condição de pagar um aluguel alto. Não. Pode escolher qualquer apartamento aqui no centro de Maringá. Eu vou cumprir a palavra que esse homem de branco me disse, esse anjo me disse, até você ir para tua casa. Deus cuidando da minha vida e da minha esposa. Daisy, nós moramos no centro de Maringá, num lugar que tinha tudo mobiliado, e eu fazendo a obra do Senhor, Deus me levando para lugares, eu sendo bênção para as pessoas, pregando, ministrando louvor. E um certo dia, do carro que eu ganhei do Astros, eu fiz um terreno, eu comprei o meu terreno. Só que nós não tínhamos condição de construir. A vida com Deus é maravilhosa e Deus ele tem o tempo certo de te prosperar, vivendo para Ele, para que o nome dele seja glorificado. Mas ainda não era o momento. Só que o meio dele prosperar você é do meio dele, não é? Sim, não é o teu. Não, exatamente. E naquela semana, eu levei o meu pastor para orar pelo terreno. E ele levou alguns presbíteros lá. E eles oraram, ungiram e tal. Beleza. Estou em São Paulo com a Juliana, minha esposa, numa igreja ministrando. E um dos presbíteros me liga. Falei, Michael, tudo bem? Tudo bem. Michael, eu estava lá naquele dia que o pastor orou pelo seu terreno. Eu não sei se você sabe, mas eu construo casas, enfim. E eu senti de te abençoar com a planta da casa. Então, assim, eu preciso fazer para você uma planta, porque planta é caro, né? Enfim, como que você quer a sua casa? Eu falei, eu quero assim, 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 no telefone. Assim, assim, assim. Tá bom, então, era cedinho. Eu vou fazer um escopo aqui de desenho e tal. Mais tarde eu te ligo para ver se é isso mesmo e tal, e a gente vai conversando. Eu falei, não, tá bom. À tarde ele nos liga. Vê no teu e-mail aí. Vi no e-mail. Luiz Conte, é isso. Então tá bom, Michael. Tá certo, é essa planta que você quer? Eu falei, sim. Então tá bom. Daqui 40 dias a tua casa tá pronta. Vem pra Maringá. Deus mandou construir pra você a sua casa. Meu Deus. Daisy, eu fui pro Japão. Fiquei 42 dias no Japão. Quando tu voltou, a casa estava pronta. Quando eu voltei, mas antes ele me levou nos lugares. Olha, o que você acha desse terreno?
eu fui em outro... Ele me levou em lugares para escolher onde seria a nossa casa. Eu e minha esposa, olha o cuidado de Deus. É aqui, Conte. Aqui. Tá bom. Construiu. Quando eu cheguei do Japão, ele entregou a chave da casa e mais um valor. E falou assim, Michael, você mora aqui, só que esses móveis todos são mobiliados, é do apartamento, do imóvel. Aqui tá para você planejar mobiliar toda a sua casa. E aí olha para minha esposa e diz assim, e Deus manda te dizer que isso é para você dormir em paz, que quando o meu filho faz a minha obra, eu cuido de você e eu cuido de vocês como família. Nossa. Daisy, a nossa vida é uma vida de milagres. Tudo que nós temos hoje é do Senhor. Tudo que eu vivo hoje e como nós vivemos é pelo Senhor. A nossa vida é um milagre. Mas por que, Daisy? Porque lá atrás eu disse não aos manjares. Porque sempre eu entendi que eu sou um milagre, meus pais me prepararam para viver isso. E quando você não tem outra alternativa a não ser viver para o Senhor, Ele se encarrega de te dar aquilo que você precisa. Essas coisas acontecem. Uau. Então é um milagre. Não fiquem, né? A moça que veio aqui, né? Eu tenho inveja, ciúmes. Não, isso aqui é graça de Deus e você pode viver isso também. Nós vivemos o milagre do Senhor na plenitude. A nossa vida é isso. Mas você que está nos vendo, você pode presenciar os milagres do Senhor todos os dias. Porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Todos os dias a gente precisa acordar e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, cuida da minha família. Senhor, cuida do meu coração. Cuida da minha esposa. Cuida dos meus filhos. Eu tenho a certeza que você vai viver os milagres na sua vida. Uau. Também. Surreal. É surreal mesmo. Surreal. Mas sabe que uma vez eu gravei um podcast com uma missionária aqui, né? A Aida. Foi tremendo assim também. E ela também era uma mulher que tinha um cargo numa empresa muito bem sucedida. E dela costuma dizer que Deus é muito bem humorado, né? Porque ela ajudava missionários. E ela dizia assim, não, mas que vida, né? Ela dizia, nossa, mas que vida, né, que esse povo tem, né? E hoje ela é uma tremenda missionária. E ela vive todos os dias da graça do Senhor, né? Amém. E aí um dia perguntaram pra ela, né? Isso me impactou muito ela falar. Um dia perguntaram pra ela assim, mas Aida, como é que você consegue, né? Porque muitas pessoas estão nos ouvindo e estão pensando, as pessoas falam isso. Mas como que eles conseguem? Porque a gente acha que tudo que a gente tem é da força do nosso braço, Exato. Né? Então, tipo, se eu fizer, eu tenho. Se eu não fizer, eu não tenho. E aí ela disse, a resposta dela foi tremenda. Daí ela disse assim, mas você também depende do Senhor. Uau. Você só não percebe. Exato. Porque tu tem uma empresa. Quem leva os clientes pra lá? Quem te deu essa empresa? Quem põe o dinheiro no teu caixa? Quem põe a comida na tua mesa? Uau. Surreal. É só você ver da forma correta. Exatamente. Ver da forma correta. E ela falou isso, mas na tua vida também não é diferente. Surreal. Uma outra experiência. Eu acho que é a última. Essa aqui é maluquice. Essa é maluquice. Mais maluquice? É a última. Eu adoro. Não, essa aqui é... Ó, eu tava em casa. Isso aqui é pra gente se rasgar de inveja. Pra fechar assim. Falar, isso aqui é pra fechar o podcast. Nossa. Isso aqui é surreal. Ai. Olha só. Eu estava no meu sofá de manhã, trocando o canal. O Espírito Santo falou assim, é tempo de você ir para a Europa. Levanta, se troque. Vai numa agência. E cote
uma passagem para você, para tua esposa, para a Europa. Falei, Senhor, aonde? Vai na agência que eu vou te falar. Falei, mas como que... Como? Tô imaginando ele chegar lá e falar assim, eu queria ir pra Europa. Ah, não, pois não, senhor, qual país que o senhor queria? O senhor tem um menu aí, deixa eu dar uma olhadinha no cardápio. Eu me troquei e falei, Senhor, amém. Deixa eu dar uma olhadinha aí no seu cardápio. Amém, falei, amém. Mas, Senhor, como que a gente vai? Levanta, se troca e vai na agência de turismo. Falei, Juliana, eu vou... fazer uma loucura. Eu vou fazer eu vou ter que sair agora. Onde você vai? Eu vou na agência de turismo. Você vai fazer o quê? Deus falou que a gente vai pra Europa. Mas por que lugar? Não sei. Não, eu vou precisar gravar um podcast com a Juliana. Ela tem que me contar como é ser esposa. Exato, como é ser sua esposa. De maluco de Deus. Exatamente. Juliana, te prepara. Tu é a próxima. Não. Eu preciso saber como é que é. Não, é muito bom, tá? Porque tem que ter frieza, tá? Dependência. Desde eu fui, cheguei, né? Cheguei na frente, assim, e falei assim, tudo bem? Bom dia, bom dia. Eu preciso cotar uma passagem pra Europa. Aí, eu atendente falei assim, senhor... Ok, qual é a data e qual é a cidade, data de ida, de o volta. país, enfim. Aí o Espírito Santo, pra onde? Inglaterra. É Inglaterra. Peraí só um pouquinho, peraí. Sim. É Inglaterra. Exatamente assim, Daisy, exatamente assim. Tá, ok, e qual cidade? Espírito Santo, qual cidade? Londres. Você pegava o celular pra fingir? Não dava tempo. E eu assim, né, aquela coisa assim, Espírito Santo onde? Espírito Santo. Londres. Londres, tá. Uma semana, tal. O Espírito Santo, quantos dias? 30 dias. Aí eu falei, então, 30 dias. E qual a data? Aí o Espírito Santo falou a data pra mim, ó, X a X. Aí eu falei assim, meu amigo, peraí um pouquinho. Você tem cartão Black? Não, mas eu posso pintar. É de preto. Né? Nem isso. Eu falei, por quê? Não, é porque é o seguinte, 30 dias, você sabe que você precisa ter pelo menos 200 libras por dia, quando você vai com uma pessoa ali, 200 para cada um, né? Quando é mais dias ali, você precisa ter um limite, você precisa ter cartão que comporte 30 dias, porque se você não tiver, não tem como você entrar, você não entra no país. Se você não conseguir comprovar que você consegue se sustentar ali, como que... Falei, meu amigo, só dá a cotação para mim, eu preciso da cotação de quanto que vai ficar. Não, eu já entrei em parafuso. Falei, Deus, e agora? O senhor é meu cartão Black, tu és o meu Black, Senhor. O senhor me mandou aqui, o homem tá dizendo que precisa de um cartão Black. Ó. Nossa, sim, desde assim, ó, essa vez, assim, foi, assim, a experiência, assim, mais... especial também, porque é na hora assim, ó, você vai ver com Jesus é essa aventura, exatamente, né? Cara. E aí ele me deu o valor, né? Peguei ali e falou, amigo, 24 horas, né? Até amanhã eu consigo segurar pra você, sim, a reserva. Tá bom, obrigado. Então aí, né? Tá bom. E o cartão Black? Não tinha. Eu tinha... Não, me dá só a cotação que depois eu vou ver. Exato. Ele me deu a cotação, me falou que tinha 24 horas, né, segurava aquilo ali e tal. Pisei na calçada, falei, Espírito Santo, é o Senhor que falou comigo mesmo? Tá aqui. É engraçado, mas de dúvida, né? Não, e assim, vermelho, né, vermelho. Espírito Santo tá aqui, ó, o valor é esse. E agora? Me liga o telefone. O diretor da Melodia FM de Maringá. Michael, tudo bem? Tudo bem. Michael, aqui é o Marcelo, diretor da Melodia FM. Veio aqui uma dupla de cantores agora há pouco, há alguns minutos atrás. Eles deixaram aqui o valor para você produzir 2 canções para eles. Eles já foram embora. Eles conheceram o seu trabalho. E eles querem que você produza. E eu falei aqui, um valor aqui e tal, eles deixaram aqui 5 mil reais.
Já deixaram, tá em mãos, à vista. Falei, tá bom, Marcelo, tô indo aí agora. Ofegante, quente. Daisy, eu fui lá na Melodia FM, peguei o valor, eu não conhecia as pessoas, deixaram um pendrive com a voz guia, voz e violão para eu produzir. Ainda faltava uma quantidade de valor ainda da passagem. Saí de lá, atendi o telefone de novo, o Luiz Conte, esse rapaz que me abençoou com a casa. Michael, você pode vir aqui na empresa? Preciso orar com você. Fui lá. Olha, Deus mandou te dar isso aqui. No dia, Deus deu o valor da passagem. Aquele valor que estava no orçamento. No orçamento. Falei, Deus, ok. Tá aqui, e agora? E o cartão blank? Não, e agora? Pra que igreja que eu vou? Como que eu vou? Onde eu vou ficar? Aí eu contei pro Luiz, olha, Deus mandou, você tá sendo resposta de oração, Deus falou comigo agora cedo, tô vindo aqui, e Deus mandou ir pra Londres. Aqui, ó, ele começou a chorar, ele falou, Mike, eu vou dar um contato agora pra você. Deus fez com que eu me conectasse com uma pessoa que trabalhava com turismo, que conhecia o pastor Jackson. Quando o pastor Jackson entra em contato comigo, o pastor Jackson, da Catedral Internacional de Londres, era amigo da minha mãe, que o pai dele, olha só a conexão, gravou algo com a minha mãe quando a minha mãe tinha 12 para 13 anos. Sua mãe cantava também? Minha mãe canta, Uau. Toca guitarra. Olha a conexão, fomos para a Inglaterra, fomos para Londres, nos conectamos com o pastor Jackson e depois nós fomos os outros anos e Deus fez as coisas acontecerem. Para que as coisas sobrenaturais aconteçam, nós precisamos ouvir a voz do Senhor em situações improváveis. E obedecer, né? Obedecer. Improváveis. Então, assim, o pastor Alejandro comigo tem uma experiência maravilhosa, que ele orou por mim para eu emagrecer, e eu emagreci para que eu pudesse viajar de novo para Londres, que eu estava muito gordo. Uau. Então, assim, coisas vão acontecendo, Daisy, porque nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos uma intimidade com o Senhor. E quando nós temos intimidade com o Senhor, nós vivemos o sobrenatural. O mundo natural, ele é... Porque o que te move é no sobrenatural. Sem dúvida. É isso. E vou parar por hoje porque tá... Meu Deus! Apertem os cintos. Uau! O piloto já subiu no tempo. Uau! E olha, para fechar, tudo isso é maravilhoso. Uau! Mas são sementes que é para as pessoas ouvirem, para as pessoas serem edificadas. Meu nascimento é um milagre. Tem mulheres que podem estar nos ouvindo e nos assistindo agora que não podem ter filhos. E se você que está me vendo aqui agora tem dificuldades para engravidar, já tentou de tudo, o Deus da minha mãe, Ele é o teu Deus. O Deus que pode fazer todas as coisas, o milagre acontecer. Você tem fé? Amém. Que você pode gerar um filho aí? Se você tem fé, fala agora aí. Eu tenho, eu creio. Porque eu vou orar com você agora. Coloca a mão aí na sua barriga aí. Você tem fé? Fecha os seus olhos. Espírito Santo, Tu és o Deus dos meus pais. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. E hoje eu estou aqui porque eu sou o milagre do Senhor. Essa mulher agora está vendo esse podcast. Ela não pode engravidar, Senhor, mas Tu és o Deus do impossível. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toque agora nessas mulheres agora que estão com as mãos na barriga agora. Espírito Santo, passa o Teu fogo agora sobre essas mulheres. Amém. Eu declaro vida sobre o Teu ventre agora no nome de Jesus. Eu declaro cura agora do Teu organismo, do Teu corpo agora no nome de Jesus, e que o milagre aconteça para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Receba a Tua cura, receba agora a ministração de ser mãe agora no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Daqui 2 meses,
3 meses, procura a Daisy, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Amém. Isso acontece. Nós fomos gerados para sermos instrumentos do Senhor. Uau! Amém, Mike. Amém. Mike, uau, nós nem temos como te agradecer, Amém. Mike. Glória a Deus. Que o Senhor Amém. continue te abençoando de forma sobrenatural. Amém, Daisy. Né? Que você possa continuar nos caminhos do Senhor. Amém. E servindo ao Senhor e sendo esse canal de bênção. Amém. Os campos estão brancos, né? Exato. E que outros Michaels venham e sejam inspirados também com a tua história. Amém. Né? Que o Espírito Santo possa tocar as pessoas para elas terem o desejo de viver o propósito delas. Amém. Né? Que não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que isso. Exatamente. É como você falou, na Terra não tem nada que se compare a isso. Né? Exatamente. Não tem. Não tem. Que você seja abençoado com esses testemunhos. Amém. Que a sua vida seja uma vida pautada em Cristo. Que os seus dias sejam dias de bênçãos, em nome de Jesus. Amém.